Boa noite, meus amados irmãos, tudo bem? Graça e paz. Nós estamos aqui para mais um culto online, para mais uma ministração da palavra, para mais uma pregação do Evangelho de Deus. E nesse dia meu coração está cheio de expectativa, porque Deus tem uma palavra poderosa para ministrar no seu coração. Eu creio que hoje você será tremendamente abençoado, alargado em visão, em conhecimento do amor, da bondade de Deus. Amém? Antes de nós darmos início ao nosso culto, eu quero orar com vocês. E queria te pedir, neste momento, para que você feche os seus olhos e coloque a sua mão no seu coração e ore juntamente comigo. Pai, nós te damos graças a Ti, Deus. Obrigado, Jesus, pela vida, obrigado pela oportunidade que nós temos de cumprir e de fazer a Sua obra, Deus. Nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus, fale conosco nesse momento, ministra no nosso coração a sua palavra, nos conceda espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento da palavra do Senhor, que nós possamos ser alargados em visão, em conhecimento, que a nossa fé seja alimentada, nutrida nesse momento, que o Senhor venha abençoar cada pessoa que está assistindo essa ministração, que o Senhor venha falar de forma individual no coração de cada um deles, que eles possam crescer em fé, em amor e que eles possam desfrutar do melhor do Senhor, que eles possam viver a abundância da vida que o Senhor concedeu a cada um de nós, Pai. Nós te damos graças nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Nós então estamos aí desde o mês de maio estudando uma nova série que se chama Viva pela Fé. E nessa noite eu quero dar continuidade a essa série de ministração. E o tema da ministração de hoje é A Fé é. Então, repete comigo aí no seu lugar. O tema da ministração hoje é A Fé é. Hoje eu quero falar para vocês o que a fé é, mas não o que a fé é de acordo comigo ou de acordo com aquilo que você pensa, mas sim de acordo com a palavra de Deus, mas sim de acordo com aquilo que Deus diz que a fé é. Para isso eu gostaria de te pedir para que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, e acompanhasse comigo a leitura que diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Olha então, meus amados, a Bíblia vai nos falar em Hebreus no capítulo 11, no versículo 1, que a fé é a certeza de coisas que nós esperamos, é a convicção de fatos que nós não vemos. Então a fé é uma certeza, é uma convicção de que o que Deus falou é a verdade. A fé é a certeza, é a convicção na palavra de Deus, naquilo que Deus fala, naquilo que Deus disse através da palavra de Deus. A fé é tomar a palavra do Senhor como um fato. A fé é nós pegarmos a palavra do Senhor e colocar aquela palavra que nós acabamos de ler, aquele versículo, aquele texto como um fato, como algo que aconteceu, como algo que vai acontecer. É uma absoluta certeza, é uma convicção que nasce no nosso coração, que nós não sabemos de onde vem, de onde veio, mas nós temos uma convicção que aquilo vai acontecer, que as promessas de Deus vão acontecer, que as bênçãos de Deus vão acontecer na minha e na sua vida. É você estar certo de algo, mesmo que você não saiba como, mas você sabe que você sabe. Isso é fé. Fé então é uma certeza, é uma convicção, é você estar certo daquilo que irá acontecer na sua vida. Por quê? Porque você meditou na palavra de Deus e o próprio Deus, através do Espírito Santo, falou ao seu coração e você tomou aquilo como uma verdade e aquilo vai acontecer na sua vida. Por quê? Porque Deus não mente, Deus não volta atrás com a sua palavra. Então,
Deus agrada daqueles que creiam. Deus se agrada das pessoas que creem nele. E nós precisamos entender, se nós quisermos agradar a Deus, nós precisamos viver pela fé. Nós precisamos crer na palavra dele e nada mais. Talvez você deseje agradar a Deus fazendo alguma coisa, fazendo algo para Ele. Mas na verdade, a única forma que nós temos para agradar a Deus é vivendo pela fé, é crendo em Deus, é crer nele, é crer na palavra de Deus. Consegue entender? Então, quando nós cremos em Deus, nós estamos agradando a Deus. Então, muitas pessoas hoje tentam viver a vida com Deus mediante as suas obras, mediante aquilo que Ele faz ou aquilo que Ele pode fazer para Deus. E deixa eu te falar, não é assim que você vai agradar a Deus. Não é fazendo as coisas, não é tentando fazer algo para Deus que nós agradamos Ele. A forma e a maneira que nós hoje agradamos a Deus é pela fé, é crendo nele, é crendo na sua palavra, é crendo que Jesus pagou o preço no nosso lugar. Para aquele que crê, nenhuma evidência é necessária, mas para aquele que não crê, nenhuma evidência é suficiente. Aqueles que creem em Deus, eles não precisam ver algo, porque eles creem, e eles creem que aquilo vai acontecer, que Deus existe, que Deus ama, e que através de Jesus nós fomos lavados, purificados, redimidos dos nossos pecados. Mas aqueles que não creem em Deus, pode acontecer várias coisas, vários sinais, vários milagres, que nada vai ser suficiente. Por quê? Porque eles não creem. Então a diferença daqueles que vivem a vida cristã e daqueles que não vivem a vida cristã é a fé, é a crença. Deus ama todos. Deus ama todos os homens, Deus ama todas as pessoas, mas nem todas as pessoas amam a Deus, nem todas as pessoas creem em Deus. Essa é a diferença. Nós, os filhos de Deus, nós somos conhecidos e somos vistos como filhos de Deus porque nós cremos em Deus, cremos em Jesus, cremos no Espírito Santo. Essa é a nossa marca, essa é a nossa identidade. É isso que nós somos, um povo que crê em Deus acima de todas as coisas, acima de qualquer circunstância e de qualquer fato. Por quê? Nós cremos em Deus para isso. Nós cremos em Deus e isso basta. Não precisa ter nenhuma prova, não precisa ter nenhuma comprovação. A nossa fé é suficiente. Deixa eu te dar um exemplo. É como se um pai dissesse para o seu filho pequeno: pula que o papai vai te pegar. Dependendo da idade do filho, ele primeiro vai avaliar se o pai tem condição de segurá-lo, se o pai tem a força necessária, a força suficiente para segurá-lo. Se ele olhar e perceber que o pai tem essa força, ele vai pular. Mas se ele olhar e ver que o pai não consegue, ele não vai pular. Assim é com Deus. Deus, ele nos manda: vem, pula que eu vou te segurar. Vem, me dê a sua mão que eu vou te levantar. Mas o problema é que muitas das vezes eu e você, nós queremos avaliar a Deus. Será que Deus consegue fazer isso por mim? Será que Deus tem capacidade de me ajudar nessa situação? Vocês estão conseguindo compreender? Da mesma forma que um filho avalia o pai, nós estamos querendo avaliar a Deus, se Deus consegue ou não consegue. Mas eu quero te falar nesse momento: Deus pode todas as coisas. Deus é suficiente. Deus é o Todo-Poderoso, Criador do céu, Criador da terra. É através dele que você existiu. É através de Deus que você foi feito. Você não foi feito pelo seu pai e pela sua mãe. Você nasceu primeiro no coração de Deus. Então pare de avaliar a Deus. Pare de pensar que Deus pode ou que Deus não pode. Simplesmente se jogue até Ele e Ele irá te segurar. E Ele irá te levar a locais grandiosos.
e Ele irá suprir toda a sua necessidade. A fé é a certeza, a fé é uma convicção que nós cremos em Deus, independente de qualquer fato, independente de qualquer situação. Nós cremos em Deus. Eu creio em Deus independentemente do vírus. Eu creio em Deus independentemente da situação financeira. Eu creio em Deus e isso basta. Isso é suficiente. Eu creio que eu não irei pegar o vírus e por isso eu não vou viver com medo. Não vou viver com medo do vírus, pensando que se eu sair de casa eu vou ser infectado. Não, porque Deus é a minha cura, Cristo é a minha cura e a minha fé está firmada em Cristo, não está firmado no jornal, não está firmado nas notícias, não está firmado naquilo que os médicos dizem. A minha fé está firmada na palavra de Deus, e a palavra de Deus em Isaías capítulo 53, versículo 4 fala que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. A doença não tem poder sobre a minha vida e eu ando de acordo com essa verdade. Isso é fé, é você ter certeza que aquilo que Deus disse na sua palavra é a verdade e vai acontecer. Mas o problema é que muitas pessoas não creem, ou na verdade muitas pessoas até creem, mas elas hesitam em acreditar em primeiro momento. Elas precisam primeiro fazer uma análise da situação, elas precisam primeiro olhar se pode ou se não pode, ou se eles vão ou não vão fazer. Eu não estou aqui te falando que você não deve avaliar a situação. Você deve, mas ao avaliar a situação, a sua conclusão deve ser sempre que Deus é suficiente, que o amor de Deus sobre a sua vida é suficiente e a obra de Cristo é completa. Não há nada que nós possamos fazer para agregar algo na obra de Cristo. Cristo já fez tudo. Cristo é a nossa cura. Cristo é a nossa saúde. Cristo é a nossa provisão. Cristo é aquele que supre todas as minhas e as suas necessidades. O que nós precisamos é descansar em Deus. O que eu e você precisamos nesse momento de pandemia, nesse momento de crise, onde há um vírus que está matando pessoas, que está destruindo com a economia do nosso país, o que nós precisamos é descansar em Deus, porque Deus não está em crise. Meus amados, você pode pensar, porque o mundo está em crise, todas as coisas estão caindo, governos estão caindo, economias estão caindo, mas deixa eu te falar uma coisa, Deus não cai. Deus é soberano. Deus não entra em crise. E aonde está a sua fé? A sua fé está na economia? A sua fé está no que um médico diz? Ou a sua fé está em Deus? Nós precisamos entender, nesse tempo, é um tempo que nós conseguimos ver se de fato a nossa fé está em Deus ou a nossa fé está nas circunstâncias. O problema é que muitas das vezes, eu e você, nós vivemos baseado na circunstância. Se todas as coisas estão bem, se tudo está bom, eu estou feliz, eu estou calmo, eu estou descansado, eu estou despreocupado. Mas se tudo ao meu redor está difícil, está complicado, está ruim, eu começo a ficar preocupado, eu começo a não dormir, eu começo a ter medo, a ter angústia. Pessoas que vivem assim são pessoas que ainda não entenderam que Deus é suficiente, são pessoas que não mantêm uma fé em Deus, tem fé nas coisas e nas pessoas, mas não tem fé em Deus. A minha pergunta para você nessa noite é: aonde está a sua fé? Em quem você tem crido? Porque não existe nenhum comportamento desassociado da fé. Todo comportamento é resultado de uma crença. Se você crê errado, você vai comportar de forma errada. Então você precisa entender. A fé é um comportamento. É você viver de acordo com a palavra de Deus. É você entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
você ama a Deus, então tudo vai cooperar para você. Esse vírus não veio para te destruir, pelo contrário, esse vírus veio para te fortalecer. Esse vírus veio para que você venha crescer em fé, venha crescer em revelação do amor de Deus. E uma crença que está recheada de dúvidas vai produzir um comportamento inconstante. Por quê? Porque essa pessoa não confia. Aquele que não confia 100% em Deus vive uma vida inconstante, vive uma vida de altos e baixos. Um dia está bem, um dia está mal. Um dia está bem, um dia está mal. Um dia ama a Deus, outro dia não ama a Deus. Consegue entender? Então nós precisamos entender, meus irmãos. A fé é a certeza, a fé é uma convicção daquilo que eu não vejo, mas daquilo que eu creio, daquilo que eu não consigo tocar, mas eu espero e creio que aquilo vai acontecer na minha vida. Então nós precisamos entender. Por isso, para Deus, crer é sinônimo de obediência. Fé é confiar. Se você diz que você tem fé, você precisa confiar plenamente na palavra de Deus. O mais triste hoje é nós olharmos irmãos, pessoas que são crentes, convertidos, cristãos, com medo. Meus amados, 1 João fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você tem medo, é porque você ainda não experimentou o amor de Deus. Se você vive a sua vida com medo, é porque você ainda não experimentou a graça de Jesus Cristo. E nessa noite, eu creio que Deus vai colocar no seu coração um amor que excede todo entendimento. Nessa noite, o Espírito Santo vai levar o seu coração a ver, a enxergar a graça de Jesus, que não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Cristo. Não é pelo aquilo que nós fazemos, mas é por aquilo que Cristo fez na cruz. Nós precisamos entender e viver e desfrutar dessa verdade espiritual. Amém, meus amados? Abre comigo agora a sua Bíblia, no livro de Hebreus, no capítulo 2 e 3. E acompanhe comigo a leitura que diz assim: pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha só, meus amados, o autor de Hebreus continua nos falando que pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Como que nós temos um bom testemunho? Vivendo pela fé. Não é se esforçando para não pecar, mas sim vivendo pela fé. Quando você vive pela fé, você obtém um bom testemunho. E ele nos fala que pela fé entendemos que o universo foi formado através da palavra de Deus. O que isso quer dizer? A matéria surgiu de uma fonte invisível. Porque lá em Gênesis 1, quando a Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava sobre a terra, fala que a terra era sem forma e vazia. E Deus disse: haja luz e houve luz. Tudo que foi criado através da palavra de Deus. E hoje nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos para lermos, meditarmos e vivermos de acordo com ela. E foi pela fé que todas as coisas existiram e que tudo aconteceu. Amém? O mundo material que nós podemos ver, que nós podemos tocar, ele foi feito através do mundo espiritual. Aquilo que nós ainda não vimos, mas nós cremos que existe. Porque o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo natural. Mesmo que você nunca tenha visto, mesmo que você nunca tenha tocado no mundo espiritual, ele é real, ele existe e tudo foi criado a partir dele. Amém? Agora vai lá, no versículo 4 de Hebreus 11, que diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala.
Não sei você, mas muitas pessoas já me perguntaram, questionando por que o sacrifício de Caim não foi aceito por Deus. Mas aqui nós vemos que o autor de Hebreus nos explica por que o sacrifício de Abel foi aceito. Porque Abel ofereceu pela fé, diferente de Caim. Caim simplesmente deu algo para Deus. Caim simplesmente foi lá e fez algo. Abel não. Abel ofereceu pela fé. Abel ofereceu crendo em Deus através da fé. E isso nos fala algo muito importante. E isso vai nos ensinar algo muito poderoso. O que é que isso vai nos ensinar? Que nós até podemos fazer algo para Deus com uma boa intenção, mas Deus só se agrada daquilo que é feito pela fé. Eu vou repetir, porque você não entendeu. Nós podemos até fazer algo para Deus com uma boa intenção, com uma boa vontade, mas Deus não aceita. Por que Deus não aceita? Deus só aceita aquilo que nós fazemos através da fé. Então entenda, mais do que fazer é nós fazermos pela fé. Mais do que fazer é crer. A vida cristã não é uma vida de fazer coisas, de obedecer coisas. A vida cristã é uma vida pela fé. Pela fé em Jesus Cristo. Então, nós podemos até ser bem intencionados, mas Deus só aceita aquilo que provém de fé. Também é interessante que nós percebemos que a primeira pessoa que a Bíblia diz que foi justificada pela fé foi Abel. A primeira pessoa que foi justificado pela fé foi Abel. E Abel não foi justificado pelo aquilo que ele fez. Abel foi justificado pela fé. E é através da fé que nós devemos viver a Deus. Abel ofereceu um sacrifício para Deus por meio da fé. Caim simplesmente ofereceu um sacrifício por oferecer, não proveu de fé. Então, todas as vezes que você chega diante de Deus por meio da fé, confiando no sangue de Jesus, Deus olha para você e fala: você é justo. Mas espera aí, você é justo por quê? Porque você fez algo para Deus? Não, você é justo porque você chegou diante de Deus pela fé no sangue de Jesus. O sangue de Jesus é que nos justifica, o sangue de Jesus é que nos purifica, o sangue de Jesus é o que nos lava, e nós precisamos entender, é através da fé que nós somos feitos justiça de Deus. Agora abre comigo a sua Bíblia em Hebreus 11, versículo 5 e versículo 6, que diz assim: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém, meus irmãos? Olha só o que a Bíblia vai nos falar, que Enoque pela fé não morreu. Enoque pela fé não passou pela morte. Por quê? Porque ele obteve testemunho de ter agradado a Deus. E eu te faço uma pergunta nesse momento: como Enoque agradou a Deus? Enoque agradou a Deus pela fé. Então, eu vou falar isso mais uma vez para você entender e ter revelação no seu espírito. Nós agradamos a Deus pela fé e não pelo aquilo que nós fazemos. O problema de viver tentando agradar a Deus pelo aquilo que nós fazemos é que nós vamos viver uma vida cristã difícil, pesada e cansativa. Porque todo dia você vai achar que você tem que fazer algo, ou que você deve fazer algo para Deus. E isso é cansativo, isso é exaustivo demais. Mas quando nós entendemos que não é pelo aquilo que eu faço, mas sim pelo aquilo que eu creio, a vida cristã se torna uma vida de descanso.
Por isso, quando Deus cria o homem, o primeiro dia do homem foi o dia do descanso. Meus amados, o homem foi criado não para fazer algo, mas para desfrutar de Deus, para descansar na obra consumada de Deus. Deus criou todas as coisas, Deus fez todas as coisas e Deus colocou o homem simplesmente para desfrutar de tudo aquilo que Deus havia feito. Então, enquanto nós estamos tentando agradar a Deus fazendo algo, Ele não vai ser agradado. Por quê? Ele só se agrada quando nós cremos. Por quê? Olha o que ele fala no versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Meus amados, nós não podemos agradar a Deus fazendo, porque o nosso fazer é resultado da nossa obra, é resultado do esforço do homem. A fé não é resultado do homem, a fé é resultado da obra de Cristo na cruz. Entenda? Por isso que o autor de Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, aqueles que não têm a fé firmada em Deus, não estão agradando em Deus. Aqueles que pensam que o vírus veio para destruir, para matar, para acabar com a vida deles, eles não estão agradando a Deus. Por quê? Porque eles não estão com a fé firmada em Deus. Enoque agradou a Deus porque ele creu. Da mesma forma, eu e você, nós agradamos a Deus quando nós cremos. O crer correto vai produzir uma atitude correta. Quando você crê de forma certa, você pensa da maneira certa, então você vai ter atitudes certas, atitudes corretas. O cristianismo não é uma religião. O cristianismo é uma crença, porque é tudo através da obra de Cristo. E não através de você, e não através da sua obra. Eu estou aqui compartilhando a respeito de Cristo, a respeito do que Cristo fez, do que Cristo fará e do que Cristo faz. Você precisa entender, nós sempre compartilhamos aquilo que Cristo fez, aquilo que Cristo faz e aquilo que Cristo fará um dia. É tudo por Ele, é tudo através dEle. E a nossa fé deve estar firmada em Cristo. Então a fé é uma certeza, a fé é uma convicção que nós estamos crendo em Deus acima de todas as coisas, acima de tudo. Quando nós duvidamos de Deus, nós estamos desconfiando dele, nós estamos atingindo o caráter de Deus. Quando você não crê em Deus, você agride o caráter dele. Você fala assim: Deus não é tão bom. Será que Deus pode fazer isso? Será que Deus faz isso? Todas as vezes que você se questiona se Deus pode ou não pode fazer, você está desagradando a Deus e você está atingindo o caráter de Deus. Por quê? Deus não é mentiroso. Se a palavra de Deus diz que aquilo vai acontecer, pode ter certeza, isso vai acontecer, porque aquilo que Deus diz é a verdade. Então nós precisamos entender qual é a fé que agrada a Deus. Que tipo de fé Deus quer ver na minha e na sua vida? A fé que crê que Ele existe, a fé que crê que a palavra dEle é a verdade, e quando nós cremos que Ele é um Deus galardoador. Deus é aquele que quer te abençoar. Deus está mais interessado em te abençoar do que você em receber a bênção. É isso mesmo que eu estou falando. Deus está mais interessado em te abençoar do que você mesmo está em receber a bênção. A vontade de Deus é abençoar os seus filhos, mas como que nós vamos desfrutar das bênçãos de Deus? Crendo que nós já recebemos tudo pela fé através de Jesus Cristo. A fé é um estilo de vida, a fé é andar com Deus, a fé é crer com Deus. A nossa fé é que vai nos dar a recompensa. Por quê? Porque a fé é que agrada a Deus. E quando nós cremos em Deus e quando nós temos fé em Deus, nós agradamos a Ele e
que ele se torna um pai abençoador para os seus filhos. Mas tudo começa quando eu e você, nós agradamos a Deus, crendo nele e crendo que ele é um pai bondoso. A fé é crer em Deus acima de todas as coisas, acima de todas as circunstâncias. Por isso, nesse tempo de crise, não confie mais no jornal, confie na palavra. Não confie naquilo que os homens estão dizendo, confie naquilo que Deus diz através da sua palavra. Meus amados, isso é fundamental na nossa vida. Você precisa entender hoje, de uma vez por todas, que a fé é a forma que nós agradamos a Deus. A fé é a maneira que nós temos para agradar a Deus. E aqueles que não têm fé estão desagradando a Deus. E aqueles que têm a fé firmada em outras coisas que não sejam Deus também estão desagradando. Só é possível agradar a Deus quando nós cremos nele de todo o coração. Amém, meus amados? Espero que essa palavra tenha te abençoado. Espero que essa palavra tenha despertado em você, para que você possa viver uma vida crendo em Deus, viver uma vida debaixo da palavra, debaixo da vontade de Deus, e creia que Deus deseja te abençoar, que Deus deseja suprir todas as suas necessidades. Amém, meus amados? Nesse momento eu quero liberar a bênção sobre a sua vida. Estenda suas mãos, deixa eu te abençoar nesse momento. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, amém e amém. Que você tenha uma semana abençoada. E eu profetizo sobre a sua vida que você terá uma semana poderosa, uma semana cheia de amor, cheia de graça, e a sua fé irá crescer de forma sobrenatural na pessoa de Cristo Jesus. Amém? Que você possa curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo com seus amigos, e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém e amém.